Olá, acadêmico, olá, acadêmica! Estamos aqui em mais um vídeo especial nessa série que eu estou fazendo e hoje eu trouxe uma convidada de peso, tese premiada da CAPES. A menina, como pesquisadora, não posso falar a palavra, né? Mas ela é top, assim, eu brinco, assim, me inspiro nela, no trabalho dela, é aquela coisa do tipo, um dia quando eu crescer eu quero ser que nem ela, índice H11, publicações internacionais de revistas científicas de alto impacto, ela publica muito. Querida Paula, muito obrigada mesmo de coração por ter aceito o meu convite de estar aqui no nosso canal no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu não sei algumas pessoas, mas eu fico curiosa para saber o prêmio da CAPES de tese que você recebeu. Então, isso que a gente vai falar um pouquinho, mas antes, oi, tudo bem? Fica à vontade para dar um oi para todo mundo aqui no canal e me conta um pouquinho da tua trajetória, assim, como é que foi a tua trajetória na carreira acadêmica. Oi, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei que horas o pessoal vai assistir esse vídeo, mas primeiro eu queria agradecer, Amália, o seu convite. Fiquei super honrada quando eu recebi, né, o seu convite. Para mim é uma honra mesmo, porque eu admiro demais seu trabalho, você produz conteúdos, né, de altíssima qualidade, então a gente fica muito feliz de poder conversar com pessoas assim. E eu sou a Paula Menezes, né? Eu comecei nessa trajetória acadêmica ainda na iniciação científica. A gente começa, né, às vezes desde cedo e às vezes a gente não tem ideia da proporção que a coisa pode tomar, né? E lá na iniciação científica, eu me apaixonei, assim, e aprendi ciência lá, né? Aprendi a escrever na iniciação científica, então foi tudo dali. E aí, na graduação, até eu fiz graduação em farmácia, né? E aí, naquele final, dá um friozinho na barriga. Ai, meu Deus, o que é que a gente vai fazer agora, né? Todo mundo na turma, sem dúvida. E aí, eu também tinha dúvida, né? E aí, eu sempre lembro que um amigo meu, ele falava assim, Paula, você é a única pessoa que eu não admito que tenha dúvidas, porque você vive naquele laboratório, você vai fazer mestrado. E aí, Que depois que ele amigo! falou isso, depois que ele falou isso, eu disse, acho que está decidido, né? Então, daí foi mestrado direto, né? E depois doutorado. Então, o tema que eu trabalhava na iniciação científica, eu continuei no mestrado e, na verdade, minha alta produção científica veio daí, né? Porque eu comecei a trabalhar com algo que lá em 2009 quase ninguém trabalhava ainda, então eu aprendi a fazer, aprendi a escrever, e aí surgiram muitas parcerias, e é sempre isso que eu falo para o pessoal, né, que parceria é o diferencial. E para publicar bem, né, e muito, acho que é isso, é ter parceria, né, e sempre estar praticando, né, sempre estar escrevendo, isso é o segredo, na verdade. E aí, quando foi no doutorado, eu já tinha trabalhado, né, eu fiz o mestrado em um ano, então já tinha estava um pouco de saco cheio do assunto, né? Imagino que sim, Queria, fez o mestrado em um ano. sim. Ai, meu Deus do céu. Nossa, tá bom. Deixa eu ficar assim assistindo você. Minha ídola. Mas deixa eu contar por que foi, então. Na verdade, foi por questão de bolsa, assim, sabe? Quando eu fui decidir em qual programa eu ia fazer o mestrado, então eu ficava pensando, né? Qual seria? Eu precisava da bolsa para sobreviver, né? Então, se eu não ia para o mercado de trabalho e meu orientador queria dedicação exclusiva, então eu pelo menos tinha que ter uma bolsa. E aí ele já queria que eu fizesse doutorado direto, né? Tem um programa aqui no Nordeste chamado de RenourBio, que é a Rede Nordeste de Biotecnologia. E aí eu poderia fazer doutorado direto. Como eu já fiz a iniciação científica, a graduação inteira, então, assim, o arcabouço, né, técnico e científico, eu já tinha, eu ia conseguir desenrolar. E aí, só que esse programa não tinha muita bolsa, então talvez eu não conseguisse. Aí, por isso, eu fui fazer o mestrado, né, num programa que tinha mais bolsa, né, era um programa CAPES 5 na época, então tinha mais bolsa. E aí eu passei em primeiro, ganhei bolsa, e aí fui fazer o mestrado, né, e até já tinha desistido de fazer em 2 anos mesmo, normal, só que aí quando chegou em outubro, aí meu orientador falou assim, na verdade era meu co-orientador, né, ele falou assim, Paula, já vai abrir a seleção do doutorado, e aí você vai fazer, né, e eu não estava preparada, eu ia fazer experimento com animal ainda, né? Então já tinha feito toda a parte técnica, mas ainda ia testar o produto.
E aí eu falei, então tá, né? Aí, tipo, foi faca na caveira. Eu lembro que eu ficava terminando de rodar as análises, escrevendo o projeto para a seleção do doutorado. Precisava passar em primeiro também para garantir a bolsa, porque pela mesma razão, né? E aí foi isso. Então, acabei escrevendo. Eu queria já escrever o projeto que culminou no Prêmio CAPES, mas aí naquela época, né, o meu orientador dizia que era uma ideia louca, que não ia dar certo. Aí, né, eu baixei a bola, fiz um projeto para passar na seleção na linha que eu já trabalhava, passei em primeiro também. Aí, beleza, consegui a bolsa, né, do doutorado. Aí fui para Porto Alegre, Olha, no muito comecinho do específico. doutorado. Eu fui porque a minha co-orientadora do doutorado é daí, é a professora Silvia Guterres. Ela é um dos maiores nomes na área de farmácia no Brasil. Amo a professora Silvia, ela é maravilhosa. E, e aí foi isso. Então, quando eu cheguei aí, eu, né, fui fazer parceria, conheci o laboratório dela, ver o que a gente podia fazer. E aí eu contei, né? Essa história, igual eu tô contando aqui para você, que eu queria fazer esse projeto, ela achou que não rolava. Aí ela disse: Não, Paula, dá pra gente fazer aqui, a gente já fez algo parecido, vem pra cá pra gente fazer. Aí eu não acredito. Aí liguei pra ele, aí ele se animou, né? Ele viu que tinha uma luz no fundo do poço. Então, pronto, aí daí já mudou o meu tema, eu voltei para cá, para Aracaju, né, que eu sou daqui, voltei, fui escrever projeto, não sabia nada de nanotecnologia, que o meu projeto foi voltado para isso, não sabia nada, então fui estudar, montar projeto e tal. Na época eu estava como professora substituta não, na época eu estava como professora voluntária no curso de farmácia aqui da UFES, em Aracaju, e aí deu greve, foi uma época que foram 4 meses de greve. Aí eu comprei passagem de ida sem volta para Porto Alegre Nossa, que e história! fiquei 2 meses aí no intensivão fazendo experimento de domingo a domingo, porque eu não sabia quando eu ia voltar. Assim que acabasse a greve, eu voltaria para dar as aulas, né? E aí eu consegui desenvolver o produto, né? Que na verdade, para quem não sabe, o produto que eu desenvolvi no doutorado, que ganhou o prêmio CAPES, na verdade, foi uma meia compressiva, né? Aquelas meias elásticas que os médicos passam para pacientes que têm varizes, e quase todo mundo tem, né? Eu tô falando varizes, você deve estar aí pensando, ai meu Deus, olha para baixo e vê que tem uma veia quebrada na perna, né? Como os mais velhos falam. Então, eu tenho, quase todo mundo tem. Então, a minha ideia, na verdade, a ideia mirabolante, que naquela época, lá em 2014, né, muitos professores disseram que não daria certo, era, na verdade, colocar um medicamento em nanopartículas e colocar as nanopartículas no tecido da meia. Essa era a grande ideia. E aí eu Remédio consegui fazer usável. isso. Foi Remédio usável. isso. Então, um grande problema, né, é que os pacientes esquecem de tomar o comprimido. Então, era resolver esse problema, né? A pessoa não precisava nem se preocupar em tomar, ela bastava calçar a meia que já ia estar sendo medicada. E aí, deu certo, eu desenvolvi isso em 2 meses, voltei para cá, né? Já estava bem cansada, porque de domingo a domingo, quase não passei aí, mas, enfim, voltei, né? Aí ele falou, então agora vamos fazer um ensaio clínico, né, Paula? Agora sobrou tempo. Aí eu, aham, tudo bem, né? Vamos fazer, né? Aí eu também nunca tinha trabalhado com humanos, não sabia mexer em plataforma Brasil, não sabia nada. Aí, mais uma vez, voltei para cá, fiquei 1 ano, na verdade, só escrevendo. Fui escrever patente do produto, que era totalmente inédito. Fui escrever artigo, fui escrever projeto para a plataforma Brasil. Então, investi 1 ano na escrita, porque, né, a gente, para defender, precisa do artigo publicado, então já mandei ele logo, né, para já ir adiantando o processo. E daí foi isso. Aí, nesse meio tempo, abriu o edital para doutorado de sanduíche, né? E aí eu mandei também, morrendo de medo, né? Achando que eu ia pirar lá fora, ia ficar com muita saudade, mas na verdade eu não queria, era voltar para o Brasil, quando eu estava lá nos Estados Unidos. Mas, enfim, tive que voltar. Então, aí lá, né? É uma coisa que eu sempre falo, que na verdade meu orientador falou antes de eu ir, né? Que aqui a gente manda um projeto, né, para ir para o doutorado de sanduíche, mas lá a gente dança do jeito que eles tocarem a música. Então, tem professores que deixam você executar o projeto que você fez, né, para a seleção. Tem professores que sugerem outro. E aí, quando eu cheguei lá,
Meu professor de lá era maravilhoso, genial. E aí ele sugeriu que eu trabalhasse em outra coisa. Era uma ideia totalmente nova dele. Eu demorei uns 3 meses para entender a ideia. E tive que estudar muito, eu não sabia nada. Era com impressão 3D, célula-tronco. Então, assim, Uou! medicina regenerativa. Eu nem sabia basicamente o que era. Então, assim, eu costumo dizer que nesse meu doutorado eu fiz 3 doutorados em um. Porque sempre foi recomeço, né? Eu não sabia nanotecnologia, eu não sabia ensaio clínico, eu não sabia, né, medicina regenerativa. Então, foram vários recomeços e muito aprendizado. E assim, no final a recompensa, né, de você ter traçado, né, aquele caminho, assim, é maravilhoso. Olhar para trás e ver, nossa, eu aprendi tudo isso, né? Nem Muito imaginei que eu poderia justo, aprender né? tudo isso. Imagina, não tinha outra pessoa para receber o prêmio a não ser você, né? Por favor, depois de tudo isso. Então, essa, Amália, na verdade, essa é a minha trajetória, né? Já sabia de uma parte, fiquei mais impressionada ainda de saber, né, por trás das câmeras, fiquei mais impressionada ainda por tudo que você passou. Nada mais justo que ganhar o prêmio CAPES de Tese 2020. Isso, né? 2020, se eu não me engano. Foi o Sim, ano que você ganhou. 2020. Daí aí Uhum. conta para quem está nos assistindo também o que é o prêmio CAPES de Teses, né? Porque tem muita gente que nem sabe que existe. Sim, eu também não sabia que existia, né? Na verdade, é um prêmio que, assim, é só para os alunos de doutorado e às vezes não conhece, né? Não é tão difundido assim. E aí eu conheci através do meu orientador também, porque ele já foi banca, né, uma das edições. E aí ele chegou e falou, Paulo, ó, essa semana eu fui banca desse prêmio e tal, achei interessante, achei que você tinha condições, né, de passar. E aí eu fui olhar, né, e disse, não, sem chance. Mas eu sempre fui assim, eu preciso receber o não umas 3 vezes na minha cara para depois eu dizer, eita, será que é não? Mas espera aí, repete. Então, eu sou muito assim. Então, eu fui lá ver da qual era, né? Então, o Prêmio CAPES, na verdade, ele vai reconhecer, né, as teses, as melhores teses do Brasil nas áreas específicas da CAPES. Então, tem prêmio para a área de humanas, da saúde e tal. E nesse edital, ele também tem parcerias com outras instituições. Então, esse ano, por exemplo, tem parceria com a Fulbright. Então, eles vão dar uma bolsa de 4 meses, né, para os Estados Unidos, se eu não estou enganada. Então, tem outra instituição, que eu não me lembro o nome, que ele premia só mulheres, né? Então, ele dá $2.000 e o ano passado foi uma gaúcha que ganhou. É o Dimension Science, se eu não estou enganada. E tem outro ainda, que acho que é a Fundação Carlos Chagas, que dá um prêmio de R$ 15.000 para quem é da área de humanas. Então, é um combo assim, e tem o Grande Prêmio CAPES, que é outra coisa. Então, são várias modalidades dentro do Prêmio CAPES de tese, né? Eu ganhei o convencional, né? E aí, o prêmio, na verdade, ele é isso, né? Ele reconhece as melhores teses. E quando eu ganhei, várias pessoas falaram comigo, assim, parabenizando você, inclusive. Eu fiquei bem feliz quando eu li seu comentário, porque foi, assim, bem verdadeiro, né? Você disse que, eu nunca esqueci, você disse que, assim como eu ganhei, todos, né? Todos nós da pós-graduação também ganhamos, porque, na verdade, eu fui uma representação, né? Mas todo mundo ganha quando um de nós ganha, e eu acho que é sobre isso. E teve outra professora, também do Sul, se eu não estou enganada, o nome dela é Simone Paludo, ela é do Publica Guria. E ela me falou uma coisa que eu também nunca esqueci. Ela falou assim, que na verdade aquele prêmio ele consolidava toda a minha carreira, né? E a gente nem se conhece, ela nem sabe essa história que eu contei aqui para vocês, mas ele consolida toda uma carreira e é isso mesmo, né? O prêmio CAPES ele não é só sobre a tese, né? Ele avalia também outras coisas. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho para vocês o que é que ele avalia. Mas ele reconhece mesmo uma trajetória, né? Que foi traçada, né? Do aluno enquanto ele se torna pesquisador. E esses parâmetros, né? E isso a gente vê lá no edital. O que é que eles analisam? Eles analisam originalidade do trabalho, então se é um trabalho totalmente novo, né? E aí naquela época o meu era totalmente inédito. Eles analisam a qualidade da escrita, então tem 2 tópicos de escrita lá para vocês. Então os critérios da premiação são originalidade do trabalho, relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social, qualidade e quantidade de publicações decorrentes da tese, metodologia usada, qualidade da redação e a estrutura e organização do texto. Então, vejam, 2 tópicos, né, que contemplam toda a estrutura da escrita. Então, para vocês verem que tudo que a gente fala aqui, né,
eu, a Amália e tantos outros, né, que estão aqui no YouTube e no Instagram também, para vocês verem o quanto é importante essa forma de escrever. E, na verdade, para mim, isso foi estratégico. Assim, quando eu fui escrever a minha tese, eu fiquei umas 2 semanas só planejando como que eu ia escrevê-la. Então, eu pesquisei muito, como foram trabalhos bem distintos, né? Eu assumi um risco. Eu queria muito colocar o trabalho de impressão 3D lá, porque eu acho que é uma devolutiva para a sociedade, né? Eu ganhei 1 ano de bolsa para desenvolver esse projeto lá nos Estados Unidos. É algo totalmente novo, né? Que a gente ainda está engatinhando um pouco nessa área de impressão 3D no Brasil. Então, assim, eu acho que seria importante divulgar esse trabalho e não deixar ele na gaveta, né? Ou só no artigo científico. E aí não foi fácil linkar ele na minha tese, tá? Mas eu estudei muito e eu encontrei uma linha tênue de similaridade entre ele e a minha tese, tá? Então, mas eu paguei o pato por isso. A minha defesa, eu estava bem tranquilona, porque eu fiz todos os procedimentos experimentais, achei que ia ser tranquila a minha defesa, só que cheguei lá, tinha um professor que me botou na parede e ele ficava só fazendo meio que um jogo psicológico comigo, repetindo a mesma pergunta toda hora. E se eu não respondesse exatamente o que ele queria, ele não parava. E começou a gerar uma tensão na sala. E eu não aguentei, comecei a chorar. Nunca imaginei que eu ia chegar a um nível desse. E foi muito tenso, assim. Depois, né, que ele encerrou, aí... E ele bem contraditório, assim. Aí parecia que ele ia me reprovar. E no final das contas, ele viu que eu tinha colocado o meu currículo em anexo, e aí ele ficou dizendo, eu quero essa mulher, então bem louco assim, eu fiquei pensando, meu Deus, jamais eu vou trabalhar com essa pessoa. Então, foi tenso, assim, depois correu normal, né, como previsto. Mas, assim, eu assumi, né, esse preço alto e paguei esse preço alto na minha defesa, né, de colocar um trabalho que não era tão, assim, né, casado com a minha tese. Mas, enfim, ela foi prêmio CAPES, né? Então, acho que valeu a pena. Mas, para escrever, além de ter toda essa pesquisa para tornar isso uma linha tênue, eu também pensei muito em qual estrutura, né, eu ia escrever. E vocês viram que isso é uma das coisas que pontua lá. E, para isso, eu fui buscar outras teses. Então, eu li teses prêmio CAPES do ano anterior, né? Não entendia nada, não era nada do meu assunto, mas, assim, só para ver a estrutura, né? Ver como as pessoas escreviam. E eu sempre faço muito isso, sempre olho muito outros trabalhos em qualquer coisa que eu vou escrever, sempre. E foi isso, eu peguei também 3 teses de pessoas que eu conhecia e que eu admiro muito, assim, e que foram até 2 amigos meus, uma aí do Sul, também da URGS, a Luísa, outra hoje ele é professor no Espírito Santo, do Genival, e outra que é do Hélio, que é lá da USP. Então, eu peguei essas teses, um da química, outro da área mais assistencial de farmácia, outro mais da área de nano, para ver como que eles faziam. E aí, depois de tanto estudar outras teses, eu criei um método meu, né? Assim, tive uns insights e criei um método meu. Então, isso também foi diferencial, né, para a tese. Então, assim, em termos do que eles pedem, né, foi contemplado dessa forma. E aí, outra coisa é a quantidade e qualidade das publicações. Então, para a pessoa ganhar um prêmio CAPES, não acho que precisa só publicar na Nature, sabe? Ou ter muitos artigos, porque eles só querem os artigos relacionados com a tese. Mas, assim, embora eles não peçam o doutorado de sanduíche como requisito, meio que isso conta, porque lá na hora de enviar os documentos, você deve mandar, né, coisas relevantes. Então, eu mandei outros artigos, né, todos os artigos que eu fiz durante o doutorado, que estavam relacionados à tese, mandei capítulo de livro, mandei notícias que tinham saído do meu trabalho no jornal. Acabou que, como teve patente, eu ganhei outros prêmios, né, com esse trabalho. Então, eu ganhei 2 prêmios de agência de amparo aqui de Sergipe, em 2 anos consecutivos, uma vez com um artigo, outra vez com a patente. Saiu notícia do meu trabalho no site da URGS. Então, toda essa divulgação eu também coloquei, tá? Isso eu acredito que também tenha pontuado, né? Então, eles analisam várias coisas. Então, a repercussão que esse trabalho tem. Então, tudo isso é válido, né? Os artigos que eu tinha publicado, né? Eu achava que só se fossem revistas de fator maior que 5, né? Que emplacaria. Eu até nem achava que eu ia ganhar. Mas eu acho que eu tinha um de 4,9 na época, outro fator de impacto 3 e pouquinho,
e outro era um relato de caso. Então, aquele ensaio clínico, né, na verdade, eu fiz um ensaio piloto, porque não dava eu não conseguia ter 100 pacientes ou mais para ser um ensaio clínico mesmo. Então, o meu projeto era para 36 pacientes, na prática eu consegui 6, na hora de analisar os resultados eu não consegui comparar de nenhum, porque a doença venosa ela tem vários estágios. Tem gente que tem só varizes e tem gente que tem uma ferida muito difícil de cicatrizar. Então, não dava para comparar essas pessoas. E, no final das contas, o meu artigo foi um relato de caso. Então, pasmem, um relato de caso sem fator de impacto premiado pelo Prêmio CAPES. Então, Tudo mas vale. essa é a minha tese. Tá? Então, assim, não achem que é impossível, né? É super possível, você só precisa meio que contemplar um pouco de cada coisa que eles pedem. Então, se você quer muito ganhar, faça um doutorado de sanduíche se tiver oportunidade, porque isso vai abrir portas. Lá você vai fazer parcerias, fatalmente vai publicar, né? Porque ajudou no experimento de alguém, você pode ser, né? Coautor. No doutorado de sanduíche, se eu não estou enganada, eu consegui 3 publicações. Então, isso é bom, né? E tudo vai contando. Então, tudo é válido. Posso fazer uma pergunta? Claro. Você ligou para esse professor da banca dizendo assim, ganhei o prêmio CAPES, lero, lero. Ai, eu ia fazer isso. Não, eu não liguei. Assim, na verdade, depois aconteceu uma coisa bem especial nesse dia. Acho que foi uma descarga de emoção também, né? A gente às vezes não acha que tá, a gente acha que tá tudo bem, mas lá dentro às vezes não tá, né? E eu acho que foi isso, esse meu choro foi uma descarga, assim, porque como era ele falando e passando um filme na minha cabeça, meu Deus, tanta coisa que eu passei para chegar até aqui, para esse cara ficar fazendo isso. Então, foi por isso que eu chorei. E aí, quando encerrou, né, uma amiga minha muito sábia, já lá mesmo ela combinou com o meu noivo, o Vinícius na época era meu noivo, ela combinou da gente comer uma pizza à noite, né, para ele já me avisar, e eu não marcar nada com ninguém. E aí fomos eu, ele, ela e o esposo, e a gente ficou só conversando refletindo, sabe? Sobre o que tinha acontecido para a gente aprender. Então, eu acho que foi o momento mais valioso, assim. Foi muito especial aquele dia, porque eu aprendi muito. E em muitos momentos, o professor ele não estava errado, sabe? Ele só foi muito ríspido na forma de colocar. As perguntas, elas não estavam erradas, mas a forma de falar. Então, é muito sobre isso também. Às vezes, né? A gente até tem o ponto, mas não sabe colocar. E foi isso que aconteceu. Então, essa nossa conversa foi tão rica que acabou que eu nem fiquei com mágoa dele assim, nem não trabalharia com ele igual, mas Ele mas tá aprendi maravilhoso bastante. lá, me ensinou muito, mas Bem continua lá. longe de mim. Então, quando eu ganhei o prêmio CAPES, eu nem não pensei em nada, assim, mas o meu orientador mandou um e-mail para ele, com cópia para mim, falando que agradecendo as contribuições dele e até ele ter sido premiado. Aí ele respondeu parabenizando. Toma! Ai, muito bom, muito bom. E aí, assim, já se encaminhando para o final, que eu também não quero te ocupar muito, queria que você falasse um pouquinho sobre o que você ganhou, então, quando você ficou sabendo que ganhou um prêmio CAPES, como você se sentiu, né? Eu lembro, você já comentou também da foto lá, você com a Julinha olhando lá a cerimônia, e dá uma dica, aí você já deu várias dicas, por sinal, né? Mas dá uma dica final aí para quem sonha em, de repente, ganhar o prêmio CAPES de tese. Tá, então o resultado saiu, né, 7 dias depois que a Júlia tinha nascido. Eu li o e-mail 5 vezes e não entendi, porque falava assim, outorga do prêmio. Eu disse, não, não sei o que é isso, não é. E aí eu lia. Aí será que foi, Vinícius? Aí começou os professores da faculdade ligarem para mim, parabéns. Então, assim, foi bem especial mesmo. E infelizmente, né, não deu para ter a cerimônia presencial, e aí acabou sendo virtual, né? E eu e a Júlia ficamos na frente da televisão assistindo, foi bem especial mesmo. E na verdade o que ganha, Maia, foi até bom você ter perguntado, porque às vezes a gente acha, né, que é um prêmio físico, às vezes é só um certificado, porque a gente que está na pós-graduação, né, às vezes a gente acha que é como se as pessoas que estão na pós-graduação não pudessem ganhar dinheiro. Parece que é um crime se a pessoa ganhar um dinheiro, né? O sentimento é muito esse, que é um absurdo. Então, eu já ganhei prêmios que era dinheiro, esses prêmios de agência de fomento, que eu já ganhei aqui, eram em dinheiro, tá? E esse da CAPES, na verdade, ele é uma bolsa de pós-doc, né, para o aluno que ganhar, e para o orientador tem um valor lá, para o orientador fazer
uma viagem para um congresso internacional, então eles pagam as passagens do orientador e paga também passagem para o orientador e para o aluno ir para Brasília receber o prêmio. Pagam as passagens e a diária. Como não teve, porque foi virtual, então acabou que a gente não recebeu essa parte. Eu ganhei a minha bolsa de pós-doc e estou já, né, executando o meu projeto de pós-doc. Bem, para quem quer ganhar o Prêmio CAPES de Teses, eu acho que a principal dica que eu dou é isso: leia muito o edital, né? Leia outros editais anteriores para você ver o que é que vai contemplar, porque pode mudar de um ano para outro. E assim, antes de você escrever a sua tese, faça isso: leia teses que já foram premiadas, né? Crie o seu próprio método, né, de escrever. E é isso. Se a sua pesquisa ela já contemplar o que eles pedem lá de relevância científica, cultural, né, social, vai dar certo. Então, dê o seu melhor na escrita, né? Coloque lá na hora da submissão tudo que você fez de importante durante o seu doutorado, né, que você considera mais importante, que se for para ser seu, vai ser. Nossa, adorei conversar contigo, Paula. De verdade, muito obrigada mesmo por ter aceito esse convite. Adorei conversar contigo, assim, saber dessa história, saber de tudo isso que você passou. Muito obrigada mesmo pelo convite. Espero que quem está nos assistindo aí tenha gostado de assistir, de conhecer a Paula. Sigam a Paula lá no canal dela no YouTube, Seja PhD. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Corre lá, já segue ela, que tem vários conteúdos muito legais para você assistir. Ela é top, ela ensina muita coisa boa. E, Paula, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço novamente, foi uma conversa bem gostosa, Malha. Espero que a gente, né, tenha outros encontros assim. Um beijão para todo mundo que participou. Se quiserem saber mais dessas histórias, né, ou mais dicas sobre como ganhar o prêmio CAPES ou como escrever textos científicos em geral, é só me mandar um oi lá no Instagram e no YouTube da Seja PhD, tá bom? A gente se vê. Tchau, tchau. Então, pessoal, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. A gente se encontra, então, num próximo vídeo. Até!